Seja bem-vindo ao RosaCast, o podcast que te aproxima do mundo jurídico. Eu sou o Lucas Rosa e peço a você que tem acompanhado os nossos conteúdos, siga a nossa página no Facebook, siga também a nossa página no Instagram, curta e compartilhe os vídeos que você tem assistido por aqui. Hoje eu tenho a grata satisfação de ter comigo a advogada Thelma Marcon, que advoga há 29 anos, advogada empresarial com uma banca renomada em Campo Grande, né, um exemplo para a advocacia do nosso estado. E agradecer, Thelma, a sua generosidade de comparecer aqui, compartilhar um pouco da sua experiência profissional, um pouco da sua vida, especialmente para o jovem advogado que está começando, para o jovem advogado ou advogada que tem família e que se preocupa com o rumo que vai dar na família diante das necessidades profissionais, da dedicação, ou muitas vezes de um casal em que os dois têm projeto profissional, inclusive diversos, que é o seu caso e você vai mostrar para nós. Momentaneamente diversos, hoje não, né? Hoje o mesmo. Então, mais uma vez eu te agradeço e a palavra é sua. Obrigada, Lucas, pelo carinho com que está me recebendo e pela oportunidade que tenho de eu poder compartilhar um pouco da minha história com vocês. Espero que eu possa alcançar esses jovens, né, com a minha história e de alguma forma contagiar com a minha passagem. Eu tenho certeza disso. Queria saber de onde você veio, sua família, por que resolveu fazer direito e por que resolveu advogar, Thelma. Eu sou nascida em Corumbá, mas eu só nasci mesmo. Os meus pais eram moradores no interior de São Paulo, mas naquela época não tinha licença paternidade. Então, a minha mãe já tinha o meu irmão mais velho e meu pai era motorista da aviação Cometa. Então, não tinha com quem ficasse com meu irmão. Então, minha mãe foi para Corumbá, eu nasci lá, fiquei até os 3 meses. Aí, meu pai foi me ver logo, uns 15 dias depois, e uns 3 meses depois eu voltei. Então, na realidade, eu nasci em Corumbá por uma circunstância de necessidade dos meus pais mesmo. E aí a gente vê a importância de alguns direitos que nós somos sendo alcançados no decorrer da vida, né? Que é a licença paternidade, que é super importante para que o casal possa se dedicar aos filhos, né? Bom, então eu nasci lá, sou uma família de 3 filhos, eu sou a única mulher, a do meio. Aí voltei para o interior de São Paulo, era São José do Rio Preto. E com 4 ou 5 anos, meu pai passou no concurso da Polícia Rodoviária Federal e veio tomar posse em Campo Grande. E aí, aqui estou. Aí fiz meu curso do primeiro e segundo grau na escola Oswaldo Cruz, né? Uma escola bem característica da época. Eu fui para o Dom Bosco só para fazer o cursinho. Aí passei na adaptação da escola. Na realidade, eu queria medicina, né? Eu tentei medicina, eu não passei nos 2 anos. Mas a minha mãe, muito certeira, eu sou filha de uma família de mulheres muito fortes. Ela, Thelma, tenta fazer o direito para você não ficar tão. Não se frustrar de não ter passado. Então eu fiz. Eu passei no primeiro ano de vestibular, eu passei para direito e fiquei por 2 vagas em medicina. Aí no outro ano, eu fiz o direito, fazia o direito à noite e de manhã eu fazia cursinho. Aí na outra eu fiquei por 3 vagas. Aí eu falei assim, não é mais para mim. Nesse meio tempo eu já trabalhava, eu já era estagiária do escritório onde hoje eu sou sócia. Então eu já tinha pego o jeito, já tinha pego o amor pela profissão e achei que eu tinha esse perfil. Então, eu estou na advocacia por uma circunstância de não ter passado no vestibular de medicina. Nossa, e olha que legal. Você está falando, eu tentei medicina e acabei depois optando por direito. Nós temos vários renomados advogados, assim como você, que têm a história muito parecida. Estiveram aqui comigo 3 amigos, 2 já muito conhecidos com a advocacia consolidada. Nilda e a Marília não queria advogar inicialmente, só fez a faculdade de Direito porque queria ser diplomata e necessitava fazer a faculdade, na época não existia Instituto Rio Branco. E Carlos Marques,
que assim como você, estudou, fez vestibular para medicina, desistiu, fez direito e depois se tornou, mais adiante, presidente da OAB. É um dos nomes da advocacia mais conhecidos e mais renomados do nosso estado também. E o outro amigo mais jovem, que está ali do lado de fora, tá batendo um papo com a gente, o Arthur Codibelli, que teve a história parecida também. Seguiu, inclusive, acho que em administração, se não me engano. Iniciou a faculdade, inclusive, depois trancou e passou a direito. Hoje o Arthur tem 33 anos, sócio da Tyler, que você conheceu ali fora. Tem um escritório com 8.000 processos ativos. Uma banca enorme. Sim. Então, muitas vezes na vida, o projeto que a gente traçou ou sonhou não ser realizado não significa nada, absolutamente nada, né? Não. São escolhas, né, que podemos fazer. E a mudança de percurso, que também é muito saudável. A gente tem que saber até onde nós podemos ir. De repente a gente pode mudar, não, não é ruim. É o que eu falo para minha filha mais nova. Não é ruim você adaptar os caminhos da vida. Mas a gente tem que ter objetivo. Então, Que legal. E como começou assim a caminhada na advocacia, desde o estágio até a inscrição mesmo como advogada? Como que foi essa então, história? na realidade, assim, eu vim de uma família bastante humilde. Então, a faculdade de Direito estava um pouquinho além das nossas possibilidades. E eu mantive o cursinho. Então, eu tinha duas despesas de escola. Então, na primeira oportunidade que eu tive, fui fazer estágio. Eu consegui um estágio não remunerado no Ministério Público, que na realidade foi com um doutor que se aposentou faz pouco tempo, Hudson Shigeru Nash. Ele era o promotor da juizado da infância e da juventude. Aí eu fiz um estágio com ele de 2 ou 3 meses, no ano de 90. Antes de julho, uma amiga de faculdade, que é a Noêmia Porto, que hoje ela está em Brasília, é uma juíza do trabalho, ia sair do escritório, onde hoje eu sou sócia. E ela, amiga, vamos lá, que eu acho que o perfil é seu. Eu vou sair porque eu quero tentar a parte de criminal, ela quer fazer um estágio criminal, mas eu não quero deixar a Jane sem retaguarda. Fui lá, fui contratada no mesmo período. Eu já fazia, naquela época, eu era exímia datilógrafa, que isso também depõe contra a minha idade. Mas isso era muito importante na época, não era? Nossa, eu era exímia datilógrafa. E hoje ainda eu me pego às vezes falando em que eu datilografa, né? E aí eu fui contratada. Fui contratada para um meio período, aí eu deixei o estágio com o Dr. Hudson e fui a ser estagiária da Jane Resina, que era uma advogada recém fixada em Campo Grande. Ela vinha de uma faculdade meio truncada, de Tupã, depois Cuiabá, e ela fixou a banca dela aqui. Mas era uma banca muito. Banca não, né? Porque ela era sozinha. Aí eu me juntei a ela como estagiária e fomos seguindo o nosso percurso. Quando foi no final da minha faculdade, em dezembro de 2000 não, dezembro de 1994, eu ia sair para abrir o meu escritório. E aí ela, muito bondosa, de um coração enorme, ela falou: não, Thelma, nós já estamos juntas. Naquela época ela já era madrinha de casamento, então nós já tínhamos uma relação, além do escritório, bem íntima. Ela falou: não, Thelma, nós já vimos que nós damos certo. Então, por que não prosseguir? E muito generosa, me deu gratuitamente parte do escritório. Parte do escritório significa, inclusive, com o acervo dela, um acervo de clientela, que a gente vê que isso não é muito comum, né? Então, ela me deu metade do escritório. Então, naquela época, eu fui congratulada com isso. E montamos a nossa banca, fui ser sócia dela numa pessoa jurídica, efetivamente, 100% mulheres. E a nossa banca, até então, era 100% mulheres, seja de administrativo, de pessoas que nos ajudavam. E prosseguimos até quando aconteceu o trágico evento com ela, né? Eu me lembro que o nome dela era uma referência, né? E
E é mais ou menos na época do estágio dali, 2005 por aí, e sempre, como é legal, você falou que você começou como estagiária, mas para mim, essa diferença de idade, de experiência profissional, por exemplo, eu tô enxergando agora que você está trazendo. Durante toda a minha faculdade, eu já ouvia muito falar de vocês duas como advogadas renomadas. 2005 a 2009 foi minha faculdade. Para mim, era sempre o nome das duas. Jane Resina, Thelma Marcon. A Jane era uma pessoa além do seu tempo. Ela sempre pensava a 10 anos de distância. Há 10 anos luz ela já pensava. E ela sempre me colocou nesse lugar ao lado dela. Eu nunca vi a Jane me contradizer em alguma situação. Eu nunca vi a Jane passar por cima do que eu pensava. Ela não tomava decisões sem mim. Então era desde a época de estagiária, mesmo antes de eu ser sócia. Então era uma pessoa muito, mas muito de um coração sem tamanho. E você falando isso, eu acredito e tenho dito bastante a importância para o jovem advogado de fazer relacionamento e amizades com gente, com colegas advogados mais experientes, quando você é muito novo, com os quais você compartilha dos mesmos princípios, dos mesmos valores, né? E o advogado mais experiente generosamente vai pegar na sua mão, vai te falar, guri, vem aqui, advocacia é isso, judiciário é aquilo, é assim que se comporta, é assim que você age. Eu tô vendo que é isso que aconteceu na sua vida também. Era exatamente assim. A Jane não abriu só as portas do escritório que até então ela tinha, ela abriu as portas da vida dela. Então eu passei a conviver com as pessoas com que ela convivia, eu passei a ir a jantares que ela ia. Então, assim, ela sempre me colocou no lugar que ela gostaria que eu estivesse. Ela nunca teve nenhum tipo de egoísmo. Então, e é com isso que eu falo hoje pro pessoal do escritório. Eu não tenho problema nenhum em compartilhar. Pode ser que a gente faça eu falo que o nosso namoro se transforme em um noivado e um casamento, como foi o meu casamento com a Jane. Mas pode ser que não dê certo, mas está tudo bem, desde que a gente preserve alguns valores, que é a fidelidade, que é o saber onde está, o porquê está ali e o cumprir alguns deveres. Que eu acho que é isso, que a gente tem que ter esses princípios muito arraigados no nosso dia a dia. Que é assim, se você começa a achar que o errado é certo, daqui a pouco o errado vira o certo e aí você se perde. Então a gente tinha bem muito isso, de chamar a gente, olha, não tá legal isso, vamos voltar, vamos ver para onde nós nos perdemos. E é isso que eu levo para minha vida, tanto minha vida profissional como minha vida pessoal, com os meus amigos. Eu tenho muito isso. Eu não consigo ser ingrata. Eu te falei isso na nossa conversa que nós tivemos. Eu não consigo, de repente, virar o coxo, que é o que a Jane falava para mim. Não dá para virar o coxo. Não dá para a gente hoje almoçar com uma pessoa e amanhã você dizer que simplesmente ela não existe na sua vida. Como não dá para você se portar como advogado durante o dia e à noite você não se portar como advogado. Porque a mesma pessoa que te viu ou que vai te contratar durante o dia, ele vai querer te contratar à noite quando você, de alguma forma, passe dos limites, que é o habitual da nossa sociedade. Então, eu acho que é muito isso. É de exemplo. Eu acho que a advocacia vive disso, de exemplo. Que eu acho que é a profissão que vive mais do nosso exemplo do que qualquer outra. Porque é o dia a dia. Você está ali, você faz relacionamento com quem você encontra no shopping, com quem você encontra na fila do mercado, com quem você, de alguma forma, desrespeita no trânsito. Então, eu acho que é isso. A advocacia é isso. É muito a sua cara, né? Acho que é isso. E é um estado de vida mesmo, né? O que você está falando, é de manhã, de tarde, de noite. Você vive, você é advogado. Não Você não existe. está advogado no expediente, né? Não existe. Não existe advogado só 8 horas por dia. Não tem como ter isso. E paralelamente a isso, você tem a sua vida familiar. Você é casada, tem filhas. Como que você foi administrando, gerenciando, projetando, né, a sua família para e passo com a sua carreira profissional? Como que foi isso? Bom, como eu falei, eu vim de mulheres fortes. Mulheres que tinham esse objetivo de preservar famílias.
Então, quando eu fui me casar, é claro que eu fui escolher ou eu fui me familiarizar com alguém que tinha esses mesmos objetivos do que o meu. Então, eu e meu marido, nós nos casamos. Eu tinha 19 anos na época, quando eu me casei, e ele tinha 29. Eu estava na metade do curso de Direito, ele faltava mais um ano para terminar a faculdade. Mas ele já era funcionário público federal, ele era agente da Polícia Federal. E o sonho dele era se tornar delegado. Então eu me lembro que no último ano nós já éramos casados e ele tinha esse objetivo e o Edgar sempre foi uma pessoa muito obstinada. Então a gente viajava, ou a gente fazia algum tipo de passeio final de semana, eu lendo a gramática para ele, eu lendo o Código Civil do decorrer daqui para Erechim, que a gente ia muito, nós íamos muito à casa do meu sogro, então eu ia lendo Código Civil para ele, Código de Processo Penal. Enquanto ele dirigia? Enquanto ele dirigia. Cara, que demais. Enquanto ele dirigia. E até chegou uma época, um finalzinho da faculdade, assim, a gente estava meio... Financeiramente, nós estávamos meio... Apertados. Apertado que... a gente fazia compra com... Como é que chamava na época? Vale-refeição. Então, assim, para você ver como não é tudo... Não são tudo flores. E assim, aí teve um dia ele falou assim, nega, nós vamos ter que, um dos dois, vamos ter que parar a faculdade. Aí eu falei, não, nego, me dá um mês. Aí, nesse um mês, eu era estagiária da Jânia, não tinha me formado. Nós pegamos um super acordo. Que demais. Super acordo. Até na época, quem era o advogado era do outro lado, era o doutor Renato Toniaso, que hoje é juiz federal. E eu ganhei uns honorários e ela veio e me deu a metade desses valores. Eu cheguei em casa e falei, nego, ninguém mais precisa pagar a faculdade, ninguém mais precisa parar a faculdade. Estou aqui. E o dinheiro que eu tinha recebido era, acho que, equivalente a mais um ano. Então foi o momento que nós tivemos para dar aquela respirada. O Edgar pôde se dedicar mais aos estudos e aí ele passou pro concurso de delegado. Pronto, aí foi. Demos uma respirada. Nesse meio tempo, acho que uns 6 meses, aí eu já fui convidada para ser sócia da Jane. Bom, aí ele foi para Brasília, porque ele tinha que ficar em Brasília, mas eu não podia ir. Curso de formação? Curso de formação. Ele ficou 6 meses em Brasília. E você aqui? Mas não podia ir, né? Eu tinha acabado de ingressar. Como é que eu ia largar? E até porque eu não entendia, como eu não entendo até hoje, que para um ser feliz, o outro precisa deixar a carreira. Então, nós acomodamos. Eu fui algumas vezes durante esses 6 meses que ele ficou, e acho que ele veio uma vez, porque a dele era integral, era o dia inteiro, era curso, era stand de tiro, então nós ficamos esses 6 meses, eu indo e ele ficando lá. Aí ele passou. Ele ia tomar a ordem de classificação, ele ia tomar posse em Dourados. Aí ele, nega, vamos ter que decidir para onde nós vamos ficar. Eu falei, não, eu vou ficar em Campo Grande, você fica em Dourados. Como eu tenho maior flexibilidade de agenda, eu vou te ver todos os finais de semana, porque também não tem casamento que se suporte, né, à distância. Então eu fiquei acho que uns 3 ou 4 meses. Logo em seguida, como ele era já da corporação, na época o superintendente Jacine trouxe ele para Campo Grande. Bom, aí começou a vida dele e eu sempre na advocacia. Aí vai, até que um dia alguém convidou, falou, Edgar, para você ter alguma forma de você melhorar na sua carreira, você não pode ficar no Mato Grosso do Sul. Você tem que encontrar novas experiências com a administração. E aí ele foi para ser coordenador de operações em São Paulo. Nesse meio tempo, nós já tínhamos 2 meninas, né? Nós já tínhamos a Jéssica e a Vitória, que já estavam... A Jéssica já estava na adolescência, acho que 15 a 16 anos, e a Vitória tinha 2 para 3. Aí ele, nega, de novo, né? Nega,
não vamos poder ficar separados. Eu falei, Edgar, eu não vou para São Paulo de jeito nenhum. Até porque eu não sei até quando você vai ficar lá. Eu não sei se vai ter tempo para eu me estabelecer como advogada. Isso porque nesse meio tempo eu já tinha uma filial em São Paulo. Mas lá eu era só uma filial. Aqui eu tinha um nome, eu tinha uma certa possibilidade de crescer ainda mais na minha carreira. E já um reconhecimento social, né? Então, o combinado era: eu fico com as duas meninas aqui e ele vai e fica lá. Que esforço, hein? E aí nosso combinado era não ficar nenhum final de semana sem nos ver. Então ele toda semana ou eu ia com as meninas ou ele vinha sozinho. Como ele achava mais barato, ele vinha sozinho. E nisso foram 4 anos que nós ficamos nesse rodízio. Cara, isso é bonito demais. Aí depois ele voltou para Campo Grande para ser superintendente. Aí ficou 4 anos aqui e depois ele teve um deslinde da função dele que ele foi para Assunção. Então, aqui em Campo Grande, ele ficou 4 anos na chefia da polícia regional, vamos dizer assim. Ele era Ele era o o cargo, superintendente. era o cargo mais elevado da Polícia Federal no nosso estado. Sim, ele ficou como quem administra a Polícia Federal no estado. Ele era o superintendente. E eu como advogada, sem nunca misturarmos as nossas vidas. Mas vamos dizer assim, do plano da mobilidade, foi o período mais tranquilo. Nossa, foi muito, muito tranquilo. E nós tínhamos, além desse combinado de não ficar ausente um da vida do outro, nós tínhamos esse combinado de, enquanto ele exercesse a função pública de Polícia Federal, eu e o nosso escritório não exerceríamos a atividade nem advocacia penal. Legal. Até para não misturar as bancas, não misturar interesses, não ter esse tipo de problema na nossa vida. Então, eu não fazia penal. E talvez, né, Thelma, nessa decisão que vocês tomaram juntos como marido e mulher, não que isso fosse errado, você poderia ter a sua advocacia criminal, mas talvez você e ele nunca quiseram, nunca desejaram se expor a um julgamento equivocado, a um tipo de crítica impertinente, né, para preservar tanto a carreira como a família de vocês, né? Para não trazer problema para dentro de casa. Então, a gente sempre vinha para casa contando os nossos afazeres do dia a dia, sem nunca misturar. Se de alguma forma eu tivesse uma advocacia penal, eu iria, com certeza, né? Você vai falar com o marido, você vai querer discutir com ele e acaba misturando as coisas, no meu modo de pensar, tá? E assim, nós, na época da Jane também, nós tínhamos esse combinado, então ninguém se misturava. E depois ele foi pro exterior. Tinha algumas opções, como foi isso? Depois, quando ele terminou a fase dele de ser superintendente aqui no Mato Grosso do Sul, ele tinha oportunidade de ou ir para outra superintendência ou oportunizaram para ele ser adido. Oportunizaram para ele ser adido na Itália, em Portugal, no Reino Unido e em Assunção, no Paraguai, né? E ele escolheu? Assunção. Por conta da nossa família, ele escolheu Assunção. Que legal. Mas isso fazia parte ninguém sofreu. Os nossos amigos sofreram, né? Porque eles queriam que nós fôssemos Para a Europa. Para a Europa, para eles poderem nos visitar. Mas o objetivo nosso era sempre a preservação da família. Porque se eu não poderia ir, ele iria ficar 2 anos só. E depois, quando ele voltasse, será que quando eu voltasse eu teria o mesmo espaço? Eu não teria perdido? Né? Naquela época ainda não éramos muito esse tipo de advocacia que se consegue fazer à distância. Então, era a advocacia, o nosso tipo de advocacia é muito personalizado, é o dia a dia com o cliente. Eu ainda bato agenda com o cliente, eu ainda faço reuniões, muitas reuniões presenciais. Então, foi uma escolha que poderia ser difícil, mas para nós foi bem tranquilo, não tivemos cobrança de parte a parte.
E vocês estavam olhando juntos para o mesmo lugar, né? A vida é de escolhas, né? Porque muitas vezes você quer, no caso de vocês, Europa. Às vezes os amigos, poxa, não vão estar lá, mas até eles que amam vocês, os amigos amam vocês. Entendem, eles falam, realmente, eles estão preservando a família, a advocacia dela está aqui. A vida é, a responsabilidade é tomar essas decisões, né? E eu já tinha, quando o Edgar foi para Assunção, nós já tínhamos, a Jéssica já estava formada e já estava noiva. Então a gente sabia que mais dia, menos dias ela ia casar e é claro que ela não ia poder nos acompanhar. Então, são escolhas que a gente faz. Você faz isso na vida, você faz na profissão, você faz na família, você faz na escolha de amizade, você faz tudo. Escolhas, né? Com responsabilidade. Escolha. Sempre sabendo que a nossa escolha é livre, mas a nossa colheita. E eu me lembro também que você foi, por algum período, desembargador eleitoral ou juiz eleitoral. Hoje está mais na moda dizer desembargador eleitoral. Nós sabemos que a Justiça Eleitoral não tem cargos de magistrados fixos, um quadro próprio de magistratura, né? O Tribunal Superior Eleitoral é composto por 7 magistrados também, 3 ministros do Supremo, 2 ministros do STJ e 2 advogados, que são chamados juristas. Os tribunais regionais eleitorais, da mesma forma, 7, 2 desembargadores do Tribunal de Justiça, um desembargador federal nas capitais que tem sede de tribunal regional ou federal, Sim. ou juiz federal, quando a capital não tem, que é o nosso caso, 2 juízes de direito e 2 advogados, Sim. com mandatos de 2 anos reconduzível por mais 2 anos. Né? No caso dos juristas, dos advogados, uma nomeação feita pelo presidente da República, recebendo uma lista, no caso dos tribunais regionais eleitorais, do Tribunal de Justiça e, no caso do Tribunal Superior Eleitoral, do próprio Supremo Tribunal Federal, que é o órgão de cúpula do Judiciário. E você desempenhou a função. Qual que é a história disso? Então, em 2000 eu fui indicada para compor a lista em 2011, 2012. Na época eu só me lembro de um que compôs a lista comigo, foi o Marco Túlio. Saudoso Marco Túlio Murano Garcia. O Marco Túlio. Aí minha lista foi uma lista muito demorada. Nós ficamos 2 anos e meio. Meu Deus. Pelo que eu sei, o meu nome foi indicado pelo saudoso desembargador Josué, que me indicou por entender que eu de alguma forma pudesse contribuir com aquela oxigenação, que o nosso objetivo nos tribunais regionais é oxigenar, é trazer para os olhos daquela jurisdição como é que a gente vê a jurisdição, como é que a gente enxerga, como é que a gente pode adicionar conhecimento e informação mesmo, né, de como funciona. E ele me indicou, e aí, de alguma forma, eu compus a lista tríplice, era uma lista tríplice. Sai tríplice do TJ já. Sai tríplice do TJ já. E aí eu fui, na época, salvo engano, era presidente Dilma. 2014, é isso mesmo. Em 2014, foi ela que me nomeou. E na recondução foi o Michel Temer. Então eu tive 2 possibilidades de pertencer. E nesse meio tempo, meu marido acho que no último ano que eu fiquei como juíza, que na época era mais comum falar juiz eleitoral, hoje que tem essa nova nomenclatura, né, de que está vindo de Brasília e de outros estados. E meu marido já era lá de Assunção. Já era adido. Já era adido em Assunção. Então nós ficamos nessa... E como que foi essa experiência de magistratura eleitoral ou desembargador eleitoral? Olha, é uma mudança de pensamento do dia para a noite. É 80. E eu tinha que pensar como advogada durante o dia e durante a noite, quando tínhamos as sessões, que eram as segundas e terças, das 17 às 20 horas, eu tinha que pensar como magistrada. Então eu acredito que eu cumpri bem o meu papel, no sentido de tentar levar a minha experiência da advocacia para a jurisdição, para a parte de judicatura. No tribunal, eles nos ofereciam uma assessoria que é excepcional, eu não posso falar nada.
um pessoal que estuda muito, que tem uma bagagem muito grande. E eu exerci durante os meus 4 anos, sempre tentando fazer jus e fazer por merecer estar ali por conta da advocacia. Eu sempre disse em todos os meus discursos, eu não estou aqui, Thelma, eu estou aqui como representante da minha classe, que eu tenho muito orgulho de representar. Então, eu nunca fiz discurso falando em meu nome próprio, me autoexaltando. Até porque eu acho que, como diz meu marido, quando a gente piscar, nós não seremos mais do que um retrato na parede. Então, assim, eu sempre soube entender o meu lugar, que eu estaria ali por 2 ou 4 anos, como a gente está em cargos públicos ou em instituições por determinado tempo. Nós não estamos ali definitivamente. Então, a gente não pode usar aquilo como sendo a nossa identidade. Então, eu poderia, de repente, ter me deslumbrado, ter algum tipo de, né, de caminhar que não era do meu. Então, nunca. Eu sempre recebia advogado, recebia no escritório, não recebia lá. Né? Tinha um gabinete lá, então, mas eu não recebia, eu recebia no escritório, porque eu estava ali como advogada. Eu não estava ali. As pessoas, os colegas vinham me conversar comigo, me chamavam de algum título. Eu falava, não, eu sou advogada, eu estou aqui como jurista, então eu não posso me vangloriar de um cargo que vai ser meu provisoriamente. Que legal. Você diz isso, algumas pessoas talvez não saibam, mas o advogado, quando desempenha essa função de desembargador ou juiz eleitoral num tribunal regional eleitoral ou no Tribunal Superior Eleitoral, ele permanece advogando, tem apenas o impedimento de exercer a advocacia Naquele tribunal. na área eleitoral, né, ali Isso. daquele tribunal. E continua então advogando normalmente. Daí ela dizer que durante o dia pensava como advogada e da tarde para a noite pensava como magistrada, né? E é natural mesmo receber os advogados eleitorais no escritório, que é onde você está, até para facilitar a vida do advogado, né? Sim. Inclusive porque você está representando a advocacia, né? Sim, senão eu teria que recebê-los fora do expediente, das 17 às 19, 20 horas que eu ficava no tribunal. Então, o meu jeito de encontrar, de exercer isso, foi mantendo minhas atividades normal no escritório e recebendo os colegas. Não tinha hora, não precisava marcar. Ligou, tá aí, posso ir, tô indo. Receber os memoriais, né? Recebi os memoriais. Que a gente entrega todo dia também, né? Entrega todo dia. Que legal. E você falava que a assessoria era impecável, né? E realmente os quadros da justiça eleitoral no país são impecáveis mesmo, né? Como os servidores da justiça eleitoral são preparados, estudam, vários dão aula em pós-graduação, mestrado, doutorado. E é uma justiça que nesse aspecto tem sorte, né? Porque não tem um quadro próprio de magistratura, né? Mas eles têm um quadro próprio de servidores. Que é muito qualificado, né? Muito, são muito qualificados. Tem hoje, o meu assessor na época era o Rafael Bittencourt, até estou devendo uma visita a ele. Tinham algumas vezes que o Rafael estava de licença ou de férias, era o Marco que está hoje, Marcos Rafael, que está voando em termos dando aula no Brasil todo, inteiro, né? Uma super pessoa, uma figura ímpar. Muito querido e generoso, né? E aí tinha toda a parte de staff mesmo ali, que era, na época era a Letânia, que era a diretora, tinha o Hard que nos acompanhavam, e eles são super solidários, solícitos, educados, são muito... Eu não tenho nada, eu não posso falar nada, porque eles me... O Hard, ele foi meu professor na Escola Superior da Magistratura. Teve um período, eu até falei isso já até no meu Instagram, eu estava acho que no 8º semestre, e o advogado de quem eu era estagiário, o André Borges, mais adiante eu virei sócio dele e me falou, advocacia é muito difícil, às vezes a gente se assusta, sonha com o processo, é uma responsabilidade muito grande e isso desgasta. Minhas filhas não vão fazer direito, ele tem 3 filhas, a mais nova é madrinha de um dos meus filhos, inclusive. E se elas resolverem fazer direito, não vão advogar. Vão encaminhar tudo para concurso público. E eu falei, caramba, eu tô vivendo com ele aqui há 4 anos.
Ele tem uma advocacia consolidada, é respeitado, tem estabilidade financeira, está prosperando e está falando isso da advocacia. Eu vou fazer concurso. E resolvi fazer concurso. Passei minha faculdade da noite para amanhã, fui fazer escola da magistratura como ouvinte. E graças a Deus estou lá. Eu já tinha participado de uma campanha da OAB em 2006. O nosso candidato foi o Newley. Já falei bastante sobre essa história também no meu Instagram. E conheci o Leonardo Duarte nessa campanha. O Leonardo, dando direito constitucional na Escola Superior da Magistratura, me encontra lá e fala: Ô Lucas, o que você está fazendo aqui, cara? Você não tem nada a ver com isso, sai daqui, volta, vai advogar. Inclusive, este ano tem a eleição do OAB, eu sou candidato, eu preciso de você. A sorte, né? Como que as amizades e como também uma palavra de alguém mais experiente pesa na vida de um jovem, né? E o Leonardo me falou isso, falei: cara, realmente é isso aqui. Voltei lá no André, falei: André, aquele projeto que eu tinha de fazer mestrado na PUC, de voltar, de dar aula, de advogar, tô retomando, não vou voltar aqui pro estágio porque eu vou ser secretário pessoal do Leonardo na campanha dele. Vou para São Paulo, quando voltar essa ideia, quero trabalhar contigo. E fui. E, e como que isso é importante na nossa vida, né? E aí eu falava do Hard. O Hard eu conheci na Escola Superior da Magistratura, sempre generoso, hoje é um querido amigo, hoje é o diretor-geral do tribunal, né? E é um exemplo de como o quadro de servidores da Justiça Eleitoral é preparado, né? Eu considero o Hard como verdadeiramente um jurista na área de direito eleitoral. Não tem pessoa que conhece mais a legislação eleitoral do que o Hard. Ele sabe fazer uma conta de proporcional como ninguém Verdade. outra pessoa sabe fazer. Não, minto. Eu vi esses dias o Marcos Rafael participando de uma entrevista na Rede Globo, e ele fez a explicação da proporcional, mas confesso, o Hard é imbatível. E o Hard é consultor do Do estado inteiro. do Governador, candidato a governador, prefeito, candidato a prefeito, todo mundo está de alguma forma conversando com ele dentro daquilo que ele pode fazer, Sim, que não sim. diz respeito à atribuição dele, ele é generoso e Ele atende, é muito né? generoso. E eu te contar mais uma. O Hard foi meu bedel, né? Bedel, para quem não, né? Para quem é mais novo, são aqueles funcionários que ficam olhando a sua presença na aula. Quando fazia o segundo grau, o último ano no Dom Bosco. Ele trabalhou no Dom Bosco, Ele né? trabalhou no Dom Bosco, então ele foi meu bedel. É verdade, volta e meia ali no eleitoral, ele conversa com as pessoas e vai lembrando, você aprontava pra caramba, aquela vez eu chamei seu pai, sua mãe, é verdade, tem mais essa. Ele conhece Campo Grande inteiro, né? Campo Grande inteiro. E sabe que um dia, essa anedota aqui eu vou contar e não vai ficar chateado, ele me contou que havia um advogado que é muito renomado hoje, à época era integrante da magistratura, depois pediu exoneração e o filho dele aprontou uma lá. E ele não sabia nada de direito, de quem era juiz, quem era advogado, nem nada disso. Sei que ele chamou esse juiz lá, para ele nem sabia se era juiz, ou se ele sabia também, não entendia muito o que era, mas brigou e deu uma prensa. E essa pessoa que é muito conhecida concordou com ele, foi embora e disse que o dia que ele passou no concurso da Justiça Eleitoral, ele foi entender e falou: meu Deus, há 20 anos eu fiz isso, eu não sabia o que estava fazendo. Eu não tinha medo, não, né? Medo e nem noção, falou ele, né? Sem noção geral. Mas ele é uma pessoa muito... E é uma pessoa de valores também. Ele é casado, os filhos dele acho que fazem faculdade Tem maior fora. orgulho dos filhos. E ele tem esse apreço pela família. Que Muito legal. interessante. Thelma, eu queria saber um pouco de alguns casos que você teve interessantes na advocacia, que de alguma surpresa te trouxeram, ou que seja com colegas advogados, alguma coisa, algum processo que você imaginava que iria ganhar algum recurso no tribunal e você chegou lá e foi totalmente diferente. Ou o inverso também, que muitas vezes acontece, muita gente fala: nossa, isso aqui tá difícil, vou me esforçar, mas é muito difícil, chega lá, consegue um 3-0, alguma coisa assim. O caso mais emblemático que eu tive foi minha primeira experiência em audiência de instrução e julgamento, que na época era vara de conciliação, instrução e julgamento do trabalho, que era aquele composto pelo juiz e Tinha os classistas, né? dois classistas. E eu me lembro que eu cheguei, a Jane me deu o processo, era uma matéria relativamente fácil, mas peguei um juiz que era muito decisivo, que era o Dr. Júlio Beber.
Aí, na época, era um trabalhador temporário. Na realidade, o nosso cliente ele não tinha razão. Mas ninguém me deu alçada para fazer acordo. Então, eu cheguei lá, o classista tentou mediar e vai. Aí o doutor Júlio falou, doutora, vamos para um acordo, vamos para um acordo, senão eu acho que eu vou dar a sentença agora. Aí eu falei, pode dar, ué. E aí ele resolveu dar essa sentença. E eu ali olhando para ele. E eu falava assim, gente, o que é que eu faço agora? Fiquei né, me recolhi, esperei. Ele deu a sentença, cheguei no escritório. E para entregar isso para Jane, né? Jane, já deu a sentença. E ela, mas você não fez acordo, Thelma? Falei, Jane, você não falou nada. Ela falou assim, mas aí Legal. ela foi me falar, Thelma, audiência é isso. É você ir dosando. Teu E feeling, né? né? Porque eu poderia ter feito isso, mas desde que eu tivesse muita convicção de que eu iria sair de lá com um pouco mais de, né? De sorte. Mas na realidade não. A minha história é muito de advocacia empresarial na área trabalhista. Porque a Jane, na época, tinha essa advocacia muito. Era na época do plano Bresser, plano cruzado, Collor. Então, ela advogava para alguns sindicatos e vinham esses tipos de processos. Então, eu tinha muita experiência com magistratura trabalhista. Então, meus casos são dali. E vocês então sempre davam muita orientação, provavelmente consultoria para as empresas nessa área do trabalho. E como que funciona mais ou menos a rotina? O cliente precisa sempre estar em contato com você? Ou o escritório vai dar um encaminhamento para a pessoa que cuida dos recursos humanos mesmo? Como que o jovem advogado que pensa de alguma forma ter essa advocacia pode enxergar concretamente isso no dia a dia? É o tipo de advocacia que vem através muito ou de indicação de outros clientes que tiveram boas experiências com o escritório, ou com indicação de outros, você vai, indica, faz a sua, entrega o seu portfólio, vai nas administrações, conhece gerente de RH e vai tentando se fazer presente na rotina das empresas, né? Então, hoje o que a gente fala, na época a Jane era advocacia preventiva. Foi o nome que, na época, ela encontrou e onde eu ouvi pelas primeiras vezes. Então, você fica full time perto daquele cliente. Então, se ele tem alguma dúvida, se ele pode dar uma advertência para o funcionário, ele liga, pergunta se enquadra ou não, se ele pode dar uma justa causa, ou então como quantifica a hora extra, ou qual o divisor que você usa. Então, é uma advocacia muito próxima e tentando satisfazer as dúvidas do cliente no dia a dia. Porque depois que não cumpriram as regras, né, aí fica mais difícil. Então, é uma advocacia preventiva, que a gente sempre chamou de full time. Então, por isso que o advogado é aquele que sempre está à disposição do cliente e sempre tem que estar posto a sanar as dúvidas. Aí vai tanto na área civil como trabalhista, como de repente um funcionário da empresa se envolveu em algum tipo de acidente, então o que faz naquele momento, quem que chama, se chama seguro. Então é de tirar mesmo as dúvidas do dia a dia. Sempre evitando que o cliente receba então uma ação demanda. judicial. A gente sempre tem esse pensamento. Processo não dá dinheiro para ninguém, nem para advogado. Então, legal. E hoje, assim, uma curiosidade também para o jovem advogado, como que é a sua rotina? Né? Você está no comando de um escritório super respeitado e reconhecido no estado. Mas como que é a sua rotina ainda hoje, né? Apesar de você já ter essa experiência? Você tem alguns advogados que são associados, não sei se tem sócios. Como que funciona mais ou menos a sua vida como advogada num grande escritório, um escritório renomado? Tá, eu tenho sócios, que é o Marlon, que é um advogado bem renomado na área trabalhista. Tem o Bruno, que é um advogado na área previdenciária. E nós temos os demais que compõem a banca, são advogados associados.
que tem algum tipo de especialidade, mas dentro do nosso escritório eles podem atender qualquer tipo de demanda. Eu fico na administração do escritório, na elaboração de estratégia, de tentar encontrar vazios onde nós possamos permear e mantendo a nossa clientela. Que a nossa clientela tem uma taxa de retenção de mais de 10 anos. Que legal. Então, é o do dia a dia mesmo. Então, eu fico atendendo quase que exclusivamente hoje os gestores de empresas, né? Seja por reunião online, seja presencial. Então, nós ficamos ali, eu fico ali quase que full time. Trabalho durante o dia inteiro, né? Tenho os meus horários que hoje já me dou alguns tipos de luxos, vamos dizer assim, né? De saídas um pouco mais cedo, umas oportunidades de poder dar uma descansada a mais. Até para poder pensar, né? Porque numa posição estratégica dessa, se você se afundar ali no escritório, Não, você não pensa, não você não produz consegue mais pro construir, escritório. você não consegue construir oportunidades na advocacia, porque hoje a advocacia é de oportunidades, não é mais apenas de conhecimento, né? Apenas de nicho de mercado. E o que você tem enxergado na advocacia hoje, dessas dificuldades, as possibilidades hoje que você tem visto para o jovem advogado? O que você tem visto no mercado como um todo, da porta para fora do seu escritório, vamos dizer assim? Eu acho que hoje o maior entrave da jovem advocacia são as universidades, né? Porque ainda a gente não continua com nenhum tipo de controle sobre esse ensino, né? Acabam saindo muitos advogados e isso fica um terreno muito vago. Então toda família hoje tem advogados. Então, para o jovem advogado que não tem algum tipo de nome, algum tipo de família mesmo que possa encaixá-los, eu acho que é difícil o início da advocacia, né? Mas nada que o empenho dele, que a forma, o estudo, a dedicação não possa ajudá-los. Mas eu acho que é bem difícil hoje para a jovem advocacia esse início de mercado. Eu não vejo hoje. E teria mais ou menos dois caminhos, talvez, né? Um é construir esse tipo de relação. Eu tenho certeza, Thelma, com a conversa que a gente está tendo aqui, com o que eu já tinha ouvido falar de você há muitos anos, que qualquer advogado, por exemplo, que bater na sua porta e falar, doutora Thelma, pode me ouvir, eu me formei agora, ou estou com um caso aqui, e quiser bater um papo, você vai se dispor a ouvir, você vai tratar com generosidade, como vários outros, né? Da mesma forma como eu fui acolhida, eu acho que eu tenho que acolher. Então eu não tenho problema nenhum. Canso de fazer isso, de ouvir, discutir caso, de dar meu testemunho, de encontrar alternativa com aquele profissional. Eu não tenho menor sentimento de apego. Os meus casos eu conto, a gente conta, nós temos uma reunião nas sextas-feiras que eu contribuo com quem está no início no meu escritório, de suporte dos jovens advogados. A gente conta casos que acontecem na nossa semana. Tipo, Quase uma mentoria. o que eu fiz de errado. Esses dias, até fui eu que cometi esse erro crasso. É não me preparar para encontrar um cliente. Em que sentido? Eu achava que eu sabia qual era a rua, mas eu me confundi com o nome das ruas. E eu cheguei atrasada 5 minutos. Eu acho isso Te incomodou pra caramba. Não, eu acho isso pior de todos os defeitos. Chegar atrasado quando você marca com alguém. E aí eu compartilhei com eles. Falei, viu? E aí eu me confundi no Waze e eu compartilhei com eles. Falei, ó, é uma experiência negativa, porque era o primeiro contato que eu ia ter com aquele cliente. Como é que você explica que você chega atrasada? Como é que você explica para esse cliente depois que, não, quando vão ter as audiências, você vai estar lá, no horário que tem que ser? Então, eu tenho alguns preceitos nos escritórios que eu sou bem chata, viu? Mas então, pelo que você está me falando, semanalmente vocês estão reunidos entre si e conversando abertamente sobre as questões do dia a dia mesmo. Para não ficar um achismo, vamos dizer assim. Não, um advogado não. fala, nossa, o que a doutora Thelma achou disso? Não, sexta-feira vocês vão conversar. A gente sempre faz sexta-feira para outra semana.
Porque na segunda-feira já tem que ter todo mundo A chegar, preparação da semana. tem que ter todo mundo chegar no escritório e já ter encontrado o seu caminho, né? Então, sexta-feira nós batemos pauta, falamos de casos emblemáticos, discutimos casos que têm que ser discutidos e contamos as nossas experiências do dia a dia. Então, é onde você vai contar como é que foi a tua entrega de memoriais, como é que foi a tua audiência, como é que foi o teu contato com o cliente, comunicando de uma audiência seguinte, relembrando os casos, preparando esse cliente para a audiência na semana seguinte. Então, a gente conta, a gente não tem problema nenhum em compartilhar o nosso conhecimento, até porque nós tivemos isso quando no nosso início de advocacia. Que legal. E voltando no que a gente falava, eu tenho certeza, por exemplo, que todos os advogados que eu recebi aqui que conversaram comigo, assim como você, têm a disposição de conversar, de auxiliar qualquer colega que o procure. Talvez de alguma forma falte um pouco dessa visão na jovem advocacia de ir atrás. Tudo bem que muitas vezes ele não está vendo isso acontecer, mas tenta, né? Vai buscar um auxílio, buscar uma palavra assim, né? Ou de outra forma, não individualmente, mas buscar conviver em grupo na advocacia. Não precisa ser um grupo político, mas relações de amizade, ou com os colegas de faculdade, né, e vai conhecendo pessoas mais experientes, de alguma forma buscar também servir ao colega, né, se colocar à disposição, ser útil para ele, que é uma via de mão dupla, né? Eu acho que é uma devolução, né? Uma devolução e um trabalho social que você faz, né? Nós tivemos muito. Então, que tal a gente compartilhar um pouco mais? Que tal a vanguarda, os advogados mais velhos, serem padrinhos desses, vamos dizer, desses jovens, dessas crianças que estão saindo da universidade? Tem advogados que saem com 21 anos, dependendo do início do, da faculdade, né? Então, assim, eu penso que a jovem advocacia precisa encontrar esse amparo. Se ela não encontrar isso, vai ser muito mais difícil. E eu via que antigamente esse canal também era dentro da própria OAB. O advogado se formava, ia lá trabalhar feito um doido, assumia ou defesa nos processos disciplinares, quando o advogado não apresenta a sua defesa técnica, não constitui advogado, ou como relator auxiliar em TED, ou no conselho seccional. Tem muito trabalho, né? E toda vez que a gente serve, se coloca à disposição do outro, a gente ganha, né? A gente se fortalece, a gente se forja, a gente vai ficando mais confiante, né? Eu acho que talvez seria também outro caminho pro advogado, o advogado tentar, né? Não, e até para os advogados mais antigos terem esse respiro da jovem, né? Porque do mesmo jeito que nós podemos auxiliar a jovem advocacia, eles também podem nos dar esse frescor, essa vontade de continuar advogando sempre, né? Eu acho que é via de mão dupla, é o que você disse. Legal. Teve alguma vez na sua caminhada da profissão que aconteceu inesperado? Algo que você não desejava e sim, talvez nem imaginasse que pudesse superar? Falou, vou ter que me reconstruir ou me virar 360 graus ou não sei, algo num processo, alguma coisa. Na minha cabeça chama-se o ano de 2016, né? Foi porque explicando um pouquinho melhor. Quando a Jane era viva, nós tínhamos a divisão de áreas muito bem compartilhadas. Ela ficava com a administração, com essa parte do cliente, de fazer era a cabeça pensante das estratégias do nosso escritório, e eu ficava com a parte processual. Então, todas as peças, todas as movimentações de processos eram feitas e autorizadas por mim. Bom, eis de que acontece o fatídico dia de 26 de fevereiro de 2016, que eu acordei com sócia e na hora do almoço já não tinha mais sócia. Bom, era uma sexta-feira. Aconteceu a Jane morrer em Londrina. Era o desejo dela de ser cremada, então aconteceu de lá naquele período, naquela época, ter o crematório. Eu fiz todo o ritual que ela queria fazer, mas eu cheguei domingo na minha casa, e aí? O que fazer?
Eu sabia que na segunda-feira eu ia chegar no escritório, eu tinha toda uma equipe esperando a minha posição e eu pensei, falei, e agora? O que é que eu faço? Então, eu tinha essa experiência administrativa porque eu acabava tendo conhecimento, mas no dia a dia era dela. Então, eu cheguei com essa chave para virar. Então, no dia, acho que 1º de março de 2016, eu cheguei no escritório e tive que virar essa página, virar essa chavinha de ser apenas uma advogada processualista do dia a dia, de liberar peça, de saber contar prazo para fazer o outro tipo de advocacia, que também é tanto ou quanto mais difícil, que é você estar na frente de um escritório e traçar os rumos. Então, foi um momento que assim, eu tive que várias vezes, e eu não podia nem chorar, porque todo mundo esperava que ali eu tivesse a Thelma, do dia a dia forte, e tentando levar o escritório, e até porque eu tinha uma responsabilidade social. Além dos advogados associados, quem me prestava serviço, eu tinha a parte administrativa. Então, eu tive que me virar, eu falo que eu tive que me virar nos 30, né? E aí ainda tinha esse sentimento de insubstituível, né? A gente tem isso de muito insubstituível. Não, ali a gente vê que a gente tem que saber que nós somos substituíveis, né? Naquele momento eu vi eu tive esse sentimento mais de perto. Então foi o momento que eu várias vezes me vi em situações que eu não sabia decidir, que eu não sabia como me posicionar, que eu não tinha respostas, né? E eu tive que. E ao mesmo tempo com dor e com saudade de perder a companheira de vida, sócia, mentora, tudo isso, né, Thelma? Era minha madrinha de casamento, era madrinha da minha filha mais nova, da Vitória, que de repente viu sem madrinha. E era, além de tudo, a Jane era uma pessoa muito presente. Então, nós tínhamos uma viagem por ano que ela ficava com a Vitória, que ela viajava com a Vitória. Nós viajávamos juntos e ela ficava com a Vitória. Então, tinha esse tipo de família, tinha esse tipo de contato. Então, era difícil. E chegava ainda os clientes e falava assim, doutora, eu imagino, o que, que a senhora está pensando, o que, que a senhora está sentindo, não sei o quê. Aí eu falava assim, não, olha, eu estou aqui, eu tô com, eu tenho minha hora, meu momento de sentimento, de sofrer, que é da meia-noite às 6. Mas agora eu tô bem. Aí o cliente falava assim, então vamos falar do meu caso? E tá tudo bem, né? Porque, na realidade, o cliente também tem o direito de pensar no caso dele. Mas aí você vê como nós somos substituíveis, né? Como passa. E a gente tem que. O problema é a gente entender que a gente passa. E ao mesmo tempo a gente tem que ser presença, né? Que é o que você foi. Eu tô aqui, essa é a minha incumbência, a vida me colocou nessa circunstância, eu vou aceitar e desempenhá-la bem. Eu preciso estar aqui. Eu não tinha outra alternativa. É quando você não tem alternativa. Até porque, assim, eu vivo estritamente da advocacia. Então, a minha renda familiar compõe a advocacia. Então, tem pessoas que dependem de mim, não só no escritório. Eu tenho pessoas na minha casa, eu tenho familiares, eu tenho, né? Então, eu não tenho alternativa. É o seu dever. Eu não tinha, né? Eu posso me dar os luxos de sofrer em algum. Eu podia me dar o luxo de sofrer em algumas situações, mas eu não tinha essa possibilidade, né? Que fibra. Não, eu digo que é um toque de Deus, né? Não conseguiria se eu não tivesse o apoio da minha família, o apoio do pessoal do escritório, eles foram 100% comigo, e sem o meu marido. Acho que foi uma pessoa que tinha horas que ele me chamava, nega, vai, a gente consegue. Então,
É uma história muito bonita, Thelma. Caminhando aqui já para o final, eu converso muito com a minha esposa, né? E tem um santo de quem nós somos muito devotos, São José Maria Escrivá, e ele tenta transmitir de alguma forma que o simples é extraordinário, né? E outros pensadores também sempre disseram, né? É tão extraordinário, é tão magnífico ver uma mulher simples cuidando dos seus filhos simples, da sua carreira simples, da sua vida simples. Isso é extraordinário. Você ser leal, ser fiel, ser presente, ter rotina, ter disciplina, isso é extraordinário. Isso impacta na vida das pessoas, isso é exemplo, isso vai produzir frutos para a eternidade, na verdade, né? E vendo esse seu testemunho de vida, né? Você falando assim, dessa sua maneira tão equilibrada, tão calma, transmitindo uma fortaleza que é construída com base na simplicidade, no básico mesmo, né? No comum. E aqui que está para mim o extraordinário, né? A força, né? São propósitos de vida e são combinados que a gente faz com a gente e com as pessoas que, de alguma forma, permeiam a sua vida, né? Primeiro a sua família, depois as pessoas que ficam dia a dia com você e com os nossos colegas. Eu nunca tive problema nenhum com um colega, de fazer acordo com um colega e eu achar que o colega não fosse cumprir. Porque isso eu também não tinha comigo. Cansei de fazer acordo com colegas na Justiça Você do me deu um Trabalho, testemunho no seu escritório sobre isso. cansei de fazer acordos e não ter medo nenhum. Porque da mesma forma que eu honesta com as pessoas, eu acredito nisso. Até que as pessoas de alguma forma quebram esse ritual, né? De fidelidade, de transparência. Eu não tenho o menor problema em conversar com o colega do outro lado. Até porque terminou a conversa, eu esqueço. Porque o que eu falei com o colega ali, eu não vou usar fora do que possa ser usado. A conversa com o colega, ele tem que ser cuidada, não pode. A gente não pode perder tanto a nossa essência que a gente converse com um colega por WhatsApp, print e depois junte no processo. Eu acho super desleal. Assim, eu não admito isso nunca. Tanto é que eu termino as minhas conversas por WhatsApp, eu apago. Não tenho menor, não tenho, nunca fiz isso e nunca vou fazer. Preservar o colega e se preservar e tem outra, né? Nós somos devotos da nossa profissão. Os clientes vêm e vão e a nossa profissão permanece. O nosso colega vai estar conosco a vida inteira. Da mesma forma que a magistratura vai estar ao nosso lado, né? Nós temos nossas pautas, nossas demandas, nossas dores. Algumas vezes precisamos impor elas e levar o tom do diálogo. Mas é desnecessário criar aresta quando, vamos dizer assim, sendo tautológico, quando é desnecessário. Sim, a briga com o colega é no momento daquele processo, naquela audiência, acabou, acabou. Eu chego para a audiência, jamais deixo de falar boa tarde, bom dia, jamais, né? Eu falo para o cliente, o problema é seu com a outra parte, né? Aqui nós temos que manter a cordialidade, o bom diálogo, porque daqui a pouco nós temos outro processo. Nós vamos nos encontrar de alguma outra forma, né? É isso, e essa nossa conduta impacta, né, totalmente na vida do próximo, né, do colega, do cliente, da outra parte que às vezes está te admirando e você nem está vendo, né? Eu tenho um cliente que é um cliente bem que me todas as quartas-feiras ele vai 1h15 no escritório, todas as quartas-feiras, exceto quando ele está viajando, todas. E eu chego 1h05. E ele fala assim, doutora, olha lá, aquele seu amigo. Aí eu falo assim, não é meu amigo, é meu colega de profissão e você tem que respeitar. Não, doutora, olha lá o seu. Não, eu falo assim, é colega. E então, assim, essas piadas, essas menosprezos que a classe, né, acaba tendo para a sociedade, eu não deixo que isso corra na boca, não, das Serve pra pessoas. nada, né? Não,
Queria que você deixasse uma mensagem final para os colegas no geral, se você achar conveniente, mas eu gostaria que viesse algo para o jovem advogado, para a jovem advogada que está começando, que te admira, né, ver a carreira que você traçou e que quer uma palavra. Eu acho que agora é o momento de vocês imaginarem a vida de vocês, traçarem objetivos e confiarem. Confiarem no que vocês receberam de propósitos da vida, no que vocês receberam de ensinamento dos seus pais, da sua vida, de um profissional que esteja por perto. É muito importante você ter uma pessoa que te socorra nos momentos de desespero, e isso não interessa se é jovem advogado ou se é velha advocacia, a gente vai ter. Eu me socorro de pessoas até hoje. Não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu não sei e de que eu vou buscar ajuda. Então, não tenham medo. A gente vai encontrar percalços, mas nós vamos conseguir sim. E no que eu puder auxiliar, eu estou à disposição. Thelma, muito obrigado por sua generosidade. Eu espero verdadeiramente que a nossa vida se cruze muito e que eu possa de alguma forma contribuir na sua vida, na sua advocacia. Quero muito contar com você, com projetos que a gente venha desenvolver no futuro. Seja para a advocacia, de alguma forma auxiliando, seja se for da vontade de Deus mesmo, e mais adiante, de alguma parceria, alguma coisa, se for isso que acontecer, se for nesses locais que a gente precisar estar presente. E conte sempre comigo. Muito obrigado, viu? Obrigada, Lucas, pelo carinho, pela disposição em me ouvir, né? Porque hoje também foi um desabafo, foi um bate-papo Foi muito bom. e foi um encontro de amigos. Espero Obrigado. que a gente, na nossa caminhada, possamos nos encontrar várias vezes. Amém. E você que acompanhou mais um episódio do RosaCast, peço novamente, siga a nossa página, compartilhe nosso conteúdo e curta. Até breve. Obrigado.